Olá, bom dia. Bom dia, comunidade Paz e Bem. Bom dia, comunidade da TV 247. Meu nome é Adriana, sou a Adriana de Nanã e tenho a grata satisfação de estar aqui mais uma manhã de quinta-feira com vocês, tá certo? Bom, como toda manhã, toda semana, eu gosto de estar agradecendo. Já falei para vocês que a gratidão é um ebó, então eu quero agradecer imensamente o carinho, cada mensagem, cada manifestação, cada curtida de vocês nos vídeos e a participação neste momento que a gente está discutindo sobre Ori, tá certo? Com base no livro Ori, A Cabeça como Divindade, de Pai Márcio de Jagum, tá bom? Inclusive na descrição do vídeo tem lá todas as especificações do livro, tudo direitinho para quem tiver interesse de adquirir. Inclusive tem e-book também para quem gosta e para quem tiver, né, tem mais facilidade, tá certo? Bom, estamos falando sobre Ori, essa é a série do momento, né, que a gente está aqui produzindo, trocando ideias sobre Ori. Então a gente já falou sobre o que é Ori, a origem do Ori, sobre Adjalá, né, que é o Oxalá que molda as cabeças, né, Ori, a cabeça, para quem está pegando o vídeo hoje, né, pegando esse curso hoje. Ori significa cabeça. Adjalá é uma qualidade de Oxalá que molda as nossas cabeças, que molda os nossos oris. A gente falou sobre as nossas escolhas e falamos também sobre a Jogum, que são esses guerreiros do mal que vêm e que nos confrontam em vários momentos, que seria o quê? Quais são esses guerreiros da morte, né? Que a gente falou como guerreiros da morte, olha só, que é os guerreiros do mal, que são os Ajogum. Seria a morte, a doença, a avareza e tantos outros que a gente já citou nos 2 vídeos anteriores, certo? E hoje a gente vai falar sobre Helenini, que também é uma figura bastante negativa na nossa vida. Aqui é uma presença também bastante negativa. Mas eu quero fazer um contraponto, um pouquinho de um resgate, né? Então, sobre Ori, sobre os Ajogum, para a gente entrar em Helenini, tá certo? Bom, a gente falou que, ó, o que traz o Ori, né? O Ori é aquele onde a gente faz a nossa conexão com a nossa ancestralidade. Ori é aquele que carrega o nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio esse que é concedido por Olodumare. Então, sim, o livre-arbítrio é isto de você ter o direito de escolha e de fazer as suas escolhas, sejam elas certas ou erradas. Isso é algo dado por Deus, por Olodumare. E é o Ori que traz esse livre-arbítrio. Ele também traz o que os Yorubás chamam de um oráculo interior, que na verdade são os parâmetros que a gente traz. Quando eu digo, depois de uma certa idade, a gente sempre sabe o que é certo e o que é errado. A gente sabe quando está errando. A gente pode não assumir, a gente pode não reconhecer, mas a gente sabe sim quando a gente está errado. E é esse oráculo interior que traz o nosso caráter esse que deve ser trabalhado constantemente, que acomoda as nossas virtudes essas que devem ser exercitadas constantemente. Esse oráculo interior, ele mostra pra gente, para além das regras sociais. Todo mundo sabe, não pode roubar, não pode matar, traição, todo mundo sabe o que é errado, o que é ruim. Mesmo que você não saiba dar um nome, você sente, porque quando fazem com você, te dói. Não é verdade? Então a gente sabe. E é esse oráculo interior, mesmo quando aquela sensação de que, olha, tem alguma coisa estranha. O Ori traz isso. Alguns podem chamar de intuição também. É lógico que tem
a gente pode olhar que tem esse aspecto da espiritualidade, com certeza, sempre a gente tem, né, que são os nossos mestres, as nossas entidades, mas até mesmo se vamos ouvir ou não os nossos mestres, os nossos guias, entidades, ou anjo guardião, ou nome, qual for o nome dado dentro do seu segmento religioso, porque toda religião, toda cultura traz, né? Tem até aqueles desenhos, aquela satirização do anjinho bom, anjinho mau, né? Que um dá um dá boas ideias, outro dá más ideias, mas também isso é um pouco para a gente lembrar que a gente tem direito de escolha, porque no final quem escolhe somos nós, e o Ori traz isso. Né? E aí, resgatando um pouquinho sobre os Ajogun, que são esses guerreiros do mal, que traz a avareza, que traz a morte, que traz a doença. Só que, como a gente disse no vídeo anterior, os Ajogun, o papel deles não é aquela guerra do bem contra o mal. A existência deles não é para contrapor Deus, para confrontar, né, a guerra do mal, os Ajogun contra o bem, no caso Deus, e tudo que leva a Deus. Não, né? Não é isso. Na verdade, eles nos estimulam a exercitar as nossas virtudes. Porque com o nosso livre-arbítrio, em determinados momentos, seja de aflição, de dor, de doença, a gente tem a oportunidade de fazer boas escolhas. Então, esse é o papel dos Ajogun na nossa vida. Porque seria muito cômodo a gente achar que a gente veio para cá. Aqui não é um lugar de férias, eu costumo dizer que aqui não é colônia de férias. Aqui, e vários segmentos religiosos mostram, aqui o planeta Terra, essa vida, esse momento, como um momento de aprendizagem, de crescimento interior, de nos tornarmos seres humanos melhores. E como isso é possível sem nenhum desconforto, sem nenhum incômodo, sem nenhum desafio, não é verdade? Então, os Ajogun têm esse papel. E aí a gente chega a Elenini, que é uma divindade, ela guarda o espaço, é como se fosse um grande salão de Olodumare, onde ali está guardado, onde ali a gente guarda o nosso projeto, que eu costumo chamar de projeto de vida, né? Que na verdade, quais são os nossos destinos aqui, que é esse grande projeto. O que a gente se comprometeu para vir até aqui? Qual o nosso grande compromisso? E ela fica ali ouvindo tudo aquilo que a gente se comprometeu com Deus, tudo aquilo que a gente se comprometeu com Olodumare. E ela pode ser comparada, né, a uma divindade mitológica, e é uma palavra, eu não gosto de pronunciar muito, mas fui educada, e é interessante, né, porque essa educação desde a infância, o que é a cultura, o que é a presença da cultura, onde desde pequena, de algumas palavras não serem pronunciadas dentro de casa. Na semana passada eu já citei isso, mas eu acho interessante, porque cada vez que eu preciso pronunciar ou me deparo, eu lembro dos meus ancestrais, eu lembro da minha avó falando, olha, não fala isso, não traz essa palavra, ou minha mãe falando quando eu era, né, mais nova, minha avó falava muito, dependendo do que a gente pronunciava, falava, olha, cuidado, se um anjo passar e disser amém, né, essa coisa ruim pode se concretizar na sua vida. E são formas, ou eram formas que os mais velhos tinham de nos dar um bom caminho, de nos ajudar a exercitar as boas virtudes. Mas, voltando, fechando, né, esses parênteses que eu coloquei aqui, uma divindade, Elenini, seria uma divindade mitológica da desgraça e dos obstáculos. Aí eu até anotei aqui, né, do que o pai Márcio traz para gente. Ela testa o nosso caráter. Porque ela fica lá. Inclusive, porque ela fica lá, ela ouve todo o nosso compromisso. Olha, lembra aquela passagem que a gente vem, a gente pega
antes de nascer, a gente vai, paga Exu, Elegbara, né, Exu Orixá. Aí ele nos acompanha até a casa de Adjalá para escolher o nosso ori, a nossa cabeça, e aí ela precisa das ferramentas, das habilidades. Quais as habilidades que a gente traz? De acordo com o projeto de vida, qual o destino que a gente planejou antes de vir. Seja comprometimento com a comunidade, com a família, com um indivíduo para vir socorrer um indivíduo, ou um projeto maior, como a gente tem grandes, né, grandes figuras da história, como a gente tem, né, nós temos o próprio presidente Lula, a gente até, o Paz e Bem, a gente tem um livro sobre a espiritualidade do presidente Lula, que vários autores, né, vários religiosos, e eu fui um deles que tem um artigo, e vários religiosos citam, refletem sobre a espiritualidade do presidente Lula. Eu estou dando esse exemplo, como a gente tem Barack Obama, a gente tem Padre Júlio Lancelotti, a gente tem várias figuras, né, fantásticas que transformam sociedade. Não que ela seja melhor do que aquela mãe que vem e carrega a família toda nas costas. Não é isso que acontece. Cada um tem um papel, cada um vem com um compromisso, certo? E tudo isso a gente se compromete ali, depois que pegou o Ori, escolheu o Ori, de acordo com essas habilidades, a gente passa tudo isso a gente conta, a gente se compromete, e toda essa história, essa que seria o destino, fica ali reservado. E Helenine ouve tudo isso. E o que ela faz? Ela vem, porque o papel dela, o Lodumare havia mandado ela para cá para ficar observando as divindades, na verdade, e contar para ele, relatar as divindades que tinham má postura, que tinham uma postura que queriam continuar aqui no Aie, na Terra, mas com mau comportamento. Esse era o papel dela. Mas ela, só que o que ela faz? Porque ela realmente ela vem com uma força, uma potência, e ela acaba agindo com toda a humanidade, com toda a humanidade. E ela fica testando o seu caráter. Entendeu? Diariamente, tanto que ela é chamada de inimiga do Ori, porque ela vem para te contrapor todo aquele seu compromisso, do seu caminho. E aí o Ori, o papel dele é te lembrar sempre, te trazer elementos que te ajudem a cumprir o seu destino aqui, aquele seu compromisso aqui na Terra. E Helenine faz o quê? Faz o contrário. E aí, onde é que a gente acaba se perdendo por Helenine? Com os excessos. E aí é onde a gente também não pode se fazer de vítima, falando, ai, tá vendo, olha, minha vida tá essa porcaria por causa de Helenine. Ai, tá vendo, minha vida está essa porcaria por causa dos Ajogum. Lembre-se, a gente tem escolha sempre. E quais as formas da gente cair, ser subjugado por Helenine? Nos excessos. Excessos da bebida, as bebidas alcoólicas, as drogas, quando a gente se perde pelas drogas, seja bebida, droga, furto. Tanto que tem até diagnóstico, né? Tem gente que se vicia em roubar. Eu não lembro. Cleptomaníaco, né? Que chama. Tem até esse diagnóstico. Essa pessoa se deixou levar por Helenine. Tem uma coisa, tratamento físico, diagnóstico, isso é uma coisa, não estou contrapondo isso. Meu papel aqui, enquanto Yalorixá, enquanto sacerdotisa, e nessa discussão, nesse debate que a gente faz, debate não, né? Gostaria muito de estar com vocês ao vivo, debatendo. Vou programar ainda, vi um debate nosso. Inclusive, mandem dica do que vocês gostariam, e aí faço uma manhã de bate-papo com vocês. Tá? Um período de bate-papo. Quando a gente se deixa levar pelos excessos, pela promiscuidade, e aí lembre que assim, quando fala isso, não é o fato de, eu não tenho compromisso, assim,
Mesmo que você não tenha um relacionamento sério, ninguém é obrigado a só ter um relacionamento a vida inteira, não é disso. Não estamos falando dessa moral cristã de pecado, do pecado do corpo, porque não é visto isso, não é disso que eu estou falando aqui. Eu estou falando de você não ter responsabilidade com o seu corpo e a sua sexualidade, né? Não com a sua sexualidade, não sei se eu me expressei bem, né? Porque ainda tem os termos hoje em dia, eu ainda, né, tô me atualizando em todos. Mas o que eu acho que deu para entender, que é isso, na verdade, com sexo, responsabilidade com o seu corpo, né? De você se deitar com pessoas estranhas aleatoriamente, se colocando em risco, inclusive, no risco de contrair uma doença, risco de ser assassinado, de estar com uma pessoa estranha, seja homem com mulher, mulher com homem com homem, não importa. Aqui a gente não está discutindo orientação sexual, não é isso. Né? Estamos falando de responsabilidade, cuidado com o corpo, cuidado consigo e com o outro. Tanto que quantas mulheres, eu acho que a gente já falou sobre isso, né? Por exemplo, e ainda na nossa sociedade machista, patriarcal, onde o homem pode tudo, a mulher não pode nada, o homem é criado, ele é criado a partir do falo, né? A educação dele toda gira em volta do falo, enquanto a mulher gira em volta das funções domésticas. Ainda estamos nessa, né? Ainda a sociedade ainda tenta imprimir isso. E quantas mulheres contraem doenças sexualmente transmissíveis, tendo tido na vida inteira um único companheiro, que é essa pessoa com que elas casou e tem os filhos? Né? Então esse homem, ele não tem responsabilidade nem com o corpo dele, nem com a saúde dele e nem com a saúde da sua família. Então é disso que a gente está falando quando fala de promiscuidade. E com isso, as más amizades. Eu lembro que minha avó dizia, minha mãe diz ainda, diga-me com quem andas que eu lhe direi quem és. Quem já não ouviu isso? Para que você não caia nas mãos de Lenini, se permitindo, porque é isso, você não é uma vítima de, ai, coitadinho, foi influenciado por fulano. Você gosta dessa companhia e você sabe que essa pessoa não é legal. Isso em vários sentidos. Aquela pessoa que é sempre negativa, que só pensa coisas ruins, e aquela pessoa que suga. Você sabe que esse convívio não é legal, mas você mantém. Então, se você passa a ter um problema por causa dessa amizade, desse relacionamento, a culpa é sua também. Se você sabe que aquela pessoa rouba, mata, usa droga e faz coisas que não são boas para você, e você ainda assim insiste em conviver com essa pessoa e andar nos meios que ela... Você está se provocando a ter o mesmo caminho que ela. E a culpa não é daquele, porque ele fez as escolhas dele e você tem que fazer as suas. Então, e a melhor forma... E aí fala, nossa, Adriana, mas o que eu faço? Como que eu me livro disso tudo? A melhor forma da gente combater Lenini na nossa vida é enfrentando as nossas fraquezas. Todo mundo tem. Seja o diabético que não abre mão do doce e não muda a alimentação de forma nenhuma, seja o uso excessivo de álcool, de droga e tudo que é maléfico para o nosso organismo e para o convívio social, seja no fato de você ser pessimista demais, não valoriza as coisas boas que acontecem na sua vida e só valoriza as coisas negativas, a ponto de permitir que Lenini te paralise. Se permitir ser paralisado. Né? Ao invés de raciocinar, de usar a sua energia, de buscar uma boa palavra, porque às vezes a gente fica desesperado, que é normal isso acontecer. Às vezes vem um baque, mas ter humildade de pedir ajuda, de recorrer a alguém e aceitar ajuda, de aceitar ser cuidado, inclusive, de ser orientado. Então tem várias formas. Então superar quais fraquezas? Seu orgulho pode ser uma fraqueza.
Seu pessimismo em excesso pode ser uma fraqueza a ser combatida e é uma porta para que ele te paralise, te influencie negativamente. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente falou principalmente sobre Helenini. Acho que é importante a gente entender. Acho que estudar sobre Ori, na verdade, é a gente entender o quanto somos responsáveis pelo nosso sucesso ou pelo nosso fracasso. E não estou falando a partir da perspectiva da meritocracia, não é isso que eu estou dizendo. Estou falando de algo mais interior, sabe? De viver bem, da busca do bem viver. Porque se nós não enfrentamos as nossas fraquezas, o que acontece? A gente passa a acusar o outro, sempre a culpa é do outro, das nossas derrotas, e nunca a gente vai conseguir um estado do bem viver. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Tenham uma ótima quinta-feira, uma quinta-feira abençoada. Sejamos todos abençoados, que todos os caçadores, faz tempo que eu não falo deles, Oxóssi, Inhansã, Logum Edé, que nos abençoe, nos traga muita fartura, muita prosperidade, não só para nós, para cada um que está aqui comigo nessa manhã de quinta-feira, mas para cada pessoa, cada brasileiro, porque a vida está muito difícil, o custo de vida está cada vez mais alto, muito desemprego, muita gente passando fome, muitas famílias adoecendo, não só por causa da Covid, mas adoecendo emocionalmente, psicologicamente, com toda essa violência que a gente está vivendo no momento. A violência da falta de políticas de atendimento e enfrentamento à Covid, de faltas de políticas de suporte, acolhimento às famílias que têm ou perdido entes importantes em sua família, em seu núcleo, e também perdido, né, toda a sua estrutura, e a falta do acolhimento do Estado, a falta de presença do Estado, de fato, garantindo direito mínimo à humanidade e dignidade humana. Então eu peço que Oxóssi, Iboalamo, Ogum também é um caçador, que Inhansã traga muita prosperidade, muito axé, muita força, muita energia e garra, né, para enfrentarmos as nossas fraquezas e não permitirmos a influência, a presença de Helenini na nossa vida. Um beijo grande e até quinta-feira que vem continuaremos refletindo sobre Ori, a cabeça como divindade.